Feliz 7 de setembro! Vamos celebrar a independência que ocorreu em 29 de agosto, 3 anos depois. E como uma rápida celebração da nossa falha noção histórica, está na hora de vermos uma revista curta do Bombeiro Mascarado. Essa revista, edição especial na capa, mas também conhecida como Especial Tirinhas, traz algumas histórias curtas em formato de bia. Cada uma das 8 histórias são de uma página, exceto a última, que é literalmente uma tirinha de 3 quadros. No geral, são histórias mostrando como o Bombeiro Mascarado teria participado em algumas situações horríveis da nossa história recente. E sim, isso quer dizer que são histórias em quadrinhos educativas. Bem, isso não é um problema em si. Eu diria que as que tem aqui são boas, na verdade, para histórias educativas. Nada de vir pelo caminho da floresta. E Chapeuzinho obedeceu. Fim. O problema costuma ser que essas histórias são fundamentadas no que seus criadores querem dizer. Um imbecil fumado, ou um idiota cheirado, ou mesmo um débil mental picado. Mesmo que não seja real. Eu uso drogas mesmo. E daí? Pra mim isso não é problema. Mas na hora que eu quiser eu pago. Eu sei que eu pago. Aí você acaba dizendo que peixes se drogam, ou levando o Pinóquio um pouco a sério demais. Olha, refrigerante grátis. Deixa ele ir. O pânico moral acaba eclipsando os problemas reais, entende? Quem usa crack não estuda, não trabalha, só vegeta. O problema não é não contribuírem para a sociedade, isso é como um empresário rico que quer contratar barato e ter mais mão de obra disponível vê a situação. Agora, cada vez mais empresas do setor da construção usam o Hempcrete. Isso significa contas de energia mais baratas. Ele funciona como isolante térmico, acústico e impermeabilizante. Nada de mofo e basicamente um ambiente não tóxico. O problema para pessoas reais é terem problemas de saúde. Provavelmente depende em grande parte da dosagem e da frequência do uso, principalmente sobre cérebros ainda em desenvolvimento. Ou você realmente achou que chamar o usuário de burro ia ser efetivo? Seja burro. Aqui, por outro lado, temos o Bombeiro Mascarado falando sobre o que o frustra em tais momentos. E essa me parece ser uma parte bastante real dessas situações. Todo mundo sabe o que deveria ser feito. O problema e as soluções são bastante óbvios. A maior questão é provavelmente a preguiça intelectual. Não é falta de educação, tanto quanto é falta de usar a educação. Não adianta saber que você deve votar em quem você acha que é um bom candidato, e aí votar em quem vai ganhar, ou em quem prometeu algo que você queria. Naquele que fará pela saúde, pela educação. Se você usar a cabeça, fudeu pra mim. A revista aponta essa falta de atenção na sua primeira história. Engraçado como tudo nesse estado está em constante desabamento. Mas quem liga pra isso, né? Afinal de contas, os jogos começam daqui a poucos dias. E como sempre, vamos esquecer desse ocorrido. Assim como a crise, as roubalheiras e todos os problemas. O mais triste disso tudo é saber que o povo que paga o pato... Mas o que o pato tem a ver com essa história? Na seguinte, falando sobre as jornadas de junho de 2013, ele não entende como todos estão ignorando se pararam tudo por 20 centavos. Parece que os únicos números que assustam os brasileiros são os 7-1. Como super-herói, me sinto perdido, pois como salvar um povo que parece não querer ser salvo? Pois é, esse talvez seja o melhor exemplo do que estamos falando. Alguém se lembra da resolução na época? Aqui no Rio de Janeiro, Eduardo Paes era o prefeito e afirmou que ia diminuir o preço das passagens, mas o dinheiro ia ter de sair de algum lugar. Ou seja, ele literalmente estava dizendo que não ia fazer a redução, mas apenas uma manipulação. E todo mundo bateu palma e disse que era uma vitória. Ninguém tem uma pauta séria, ninguém tem porra nenhuma. Não foi diferente de anos depois, quando o então prefeito, não mais, preso, Crivella, bando de pobre, querendo trabalhar no meio de gente de verdade, resolveu que o pedágio da Via Amarela era roubo e mandou só irem destruir o pedágio. A derrubada das cabines aconteceu por volta de 00:30. No mundo real, se você quebra algo, você tem que pagar. Não ele, claro, nós, moradores. E tudo vai voltar a como era, porque você só tentou chamar atenção. Só se resolve essas questões legalmente. Eu não conheço na história do Brasil um prefeito
que tenha ordenado a destruição de bens públicos. Todos temos nossos momentos de indignação quando vemos o povo aceitando coisas erradas e dizendo: ah, é assim mesmo. Eu sempre lembro quando no debate de 2006 para governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral literalmente prometeu fazer postos de gás natural. E não só não foi eliminado da eleição imediatamente, porque o Tribunal Eleitoral não faz seu trabalho, ele ganhou, afirmando que cometeria esse crime. Não é como se a adversária dele dizendo não é trabalho do governador fosse o bastante para fazer o povo reconhecer que era uma promessa mentirosa. Ei, essa resenha quase não tem piadas. Sim, mas isso faz sentido para essa revista. Praticamente não há piadas aqui, o que é bastante adequado. O que acontece mais é o bombeiro aliviando com humor a realidade, mas sem perder o peso do assunto. Como vemos na história seguinte, não sabemos mais se eles estão discursando mesmo ou fazendo stand-up de piadas. Ou quando ele diz que evitou alguém de ficar no cheirinho de embaixo d'água quando salva alguém da inundação que ocorre praticamente todo ano no Rio de Janeiro. Ninguém fala de melhorar a rede pluvial da metrópole, que tem desastres naturais por causa da chuva e cujo trânsito e transporte público param completamente quando cai meia gota d'água. Talvez você possa dizer que o bombeiro mascarado, falando que só o brasileiro vai sobreviver ao apocalipse, seja uma piada. Vários governadores ladrões, tiroteio, tráfico de drogas, bala perdida, arrastão, assalto, ônibus, metrôs e BRTs lotados, enchentes, desemprego, deslizamento, falta de hospital, calor de 52 graus, Brumadinho, mensalão. Cara, se estourasse a Terceira Guerra Mundial, iriam atacar bomba nuclear em tudo. O mundo iria acabar, iria ter surto de zumbi e no final só iriam sobrar os BRs. Você quer dizer os brazucas do jogo, né? Porque nós não temos superpoderes. O personagem parece estar falando sério, então eu não sei quanto disso seria uma piada e quanto disso seria aquele conceito muito infeliz que temos às vezes de que somos bons por sobreviver a tragédias. Ele está literalmente comparando a população a baratas por meio daquele mito urbano, mas o colega dele está dizendo que ele não faz sentido. Bem, até personagens fictícios têm direito a cometer seus erros de interpretação. O resto das histórias sugere que ele não pensa assim a maior parte do tempo. A única piada absolutamente direta vem na última história, a tirinha, em que o bombeiro mascarado vai para São Gonçalo e um policial diz que, com tantas barricadas aqui na cidade, só temos superpoderes de voar mesmo para conseguir combater o crime. E olha para isso, temos algum supervilão movendo a terra? Ou o crime organizado tem tratores? Eles pensaram como os cavaleiros da Netflix, que alpinismo não existia? Parece um cocô gigante com papel higiênico ao redor. O ponto fraco da revista, claro, é ter apenas histórias educativas. Essas não são ruins, mas mesmo a tirinha sendo bem direta e fazendo uma piadinha que força a suspensão de descrença um pouco, ela ainda é mais interessante que as outras no final, por haver mais desenvolvimento. A ciclovia caiu mesmo sem o herói. O Museu Nacional queimou igualzinho. O maior exemplo disso é a história Quanto Vale Uma Vida, onde temos 3 emergências, uma depois da outra. O bombeiro continua só falando que não deveriam ter ocorrido e não conseguindo saná-las, e termina dizendo que o problema é a avareza. Mas vidas humanas estão valendo menos que dinheiro? Não. Ninguém realmente acredita que o Flamengo, a Samarco, a Vale S.A. e os prefeitos e governadores do Rio estavam só sendo avarentos. Eles faltaram com suas obrigações e nunca deveriam ter sido permitidos continuar seu trabalho como se nada tivesse ocorrido. Não é só você fez errado. Estamos num território criminoso e toda pessoa envolvida em cada uma dessas empresas deveria ter sido presa. Qualquer coisa menos é enxugar gelo. Como uma forma de comentar sobre como passamos por tantos problemas, eu considero interessante. Uma das maiores dificuldades de se fazer o bem é continuar quando tão pouca gente está disposta a pensar como você e fazer por onde. Eu não posso dizer que é muito divertida, mas vale para pensar a respeito desses problemas. Embora não pareça estar à venda em lugar nenhum, talvez valesse a pena usar essas histórias para fazer vídeos cultos, deixando-as acessíveis de graça. No mínimo, elas conseguiriam um bom alcance, mas talvez fosse bom se houvessem mais algumas de conteúdo mais variado quando isso fosse feito. Talvez uma educativa para cada uma ou duas do herói provavelmente funcionaria melhor.
obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal e por favor considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o Pix do canal, perguntas@resenharedonda@gmail.com.